Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Alpha Express, Biblioteca Submersa. E hoje, na verdade, Aventuras Bibliófilas, Biblioteca Submersa vai ser para a semana que vem, quando falaremos desta maravilha aqui. Mas hoje vamos falar no Aventuras Bibliófilas, da gênese do nosso novo volume Nelson Amizade, né? Inclusive, aproveito já para anunciar que nas novas campanhas que nós teremos com e-books, a pasta de todos esses materiais vai estar disponível para os apoiadores, né? É claro que vai variar da campanha, às vezes a campanha exige, né, a partir, claro, também do final da campanha, mas às vezes a campanha exige um investimento maior, aí a gente precisa ir liberando aos poucos, né? Mas depois que a campanha terminar, se der tudo certo, vai estar tudo disponível. Os materiais novos e os materiais já realizados, né? A partir aí da campanha, acho que a primeira que a gente começou a apresentar os Nelson Amizades foi Horrores Estéticos, né? Então, a partir dela. Então, já na Horrores Estéticos, né, já vai estar tudo disponível para todo mundo, os Nelson Amizades, né? Numa pasta e tudo mais. Mas enfim, hoje eu vou falar então deste daqui, tá aqui a capinha no celular, veja só, que é Passeio pelo Romance de Negror, Morris N, tradução de Nathan Schaefer, parte da nossa campanha do Senhor Morfeu, né? Eu e Nathan quebramos a cabeça para encontrar um material interessante, fosse em domínio público, fosse acessível, né? E breve, né? Uma leitura breve, mas bastante, digamos assim, densa, e que fosse atrativo para os nossos leitores, né? Que tem esses interesses em narrativa, em literatura, narrativa poética de obscuridades, né? De né? De trevas, de tenebrosidade, etc. Mas é interessante entender o que isso quer dizer realmente, o que é esse romance de Negror, né? E como nós chegamos, inclusive, nesse termo. E é mais ou menos esse o tema do episódio de hoje. É importante ter em mente, antes de começar a falar do Maurice M., da ideia do roman noir, que foi traduzido aí pelo Nathan Schaefer como romance de Negror, e outras questões correlatas, é importante ter a ideia de que existe na Europa uma divisão curiosa entre continente e ilhas britânicas. É muito singular essa divisão, é uma divisão cultural, uma divisão de identidade cultural, concepção filosófica e percepção histórica, né? Tudo isso é muito diferente de um para o outro? Não, obviamente que não. Mas existem diferenças de tom que marcam muito o desenvolvimento filosófico do continente europeu e da Inglaterra. E é interessante que, especialmente a França, tem uma grande, digamos assim, uma percepção de realidade que às vezes diverge bastante daquela da Inglaterra, principalmente em questões culturais, de arte, de literatura, etc. Isso é até bastante conhecido. É muito conhecido o confronto entre filosofia analítica e da linguagem desenvolvida na Inglaterra, nem sempre por ingleses, né? Isso vem sendo desenvolvido ali enfim, pelos adeptos do positivismo lógico da Escola de Viena, então, ou seja, da Alemanha, né? O circuito sendo da Europa. E por um filósofo como Wittgenstein, que não era inglês, né, embora tenha desenvolvido toda a sua vida acadêmica e vida de pesquisa filosófica depois da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. E essa filosofia analítica da linguagem em confronto com uma filosofia mais subjetiva e mais, digamos assim, relacionada a estruturas, conceitos, questões subjetivantes, vamos dizer assim, praticadas no continente, enquanto incluiria um Heidegger, incluiria um Foucault e tantos outros, né? Esse é um confronto que existe e até superficial, porque
isso, digamos assim, dá conta da superfície da coisa toda, porque se por um lado a filosofia na Inglaterra tem uma forte tendência lógica relacionada à linguagem, a concepção histórico-cultural não, costuma ser historicista, né? Inclusive na Inglaterra, então é comum essa digamos assim, hipertrofia de termos históricos. Né? Esse é o meu gato fazendo um barulho muito curioso, já que a gente está falando de Roman Noir, né? Então, a própria noção, por exemplo, de romance gótico é uma hipertrofia de um conceito histórico muito específico, né? De uma forma arquitetônica ou uma maneira de pensar a construção, não é só a arquitetura em si, mas uma forma até mesmo de conceber a construção, o ambiente construído, surgida na Alta Idade Média e que ganhou esse nome. E que depois teria um outro aproveitamento da parte de escritores a partir de Walpole. A França, por outro lado, não gosta, na verdade, não aprecia muito essas visões, digamos, historicistas, né? Muito comuns na Inglaterra, isso é sempre um ponto de oposição entre os dois países. E a França prefere, né, em geral, né, os intelectuais franceses, preferem conceitos mais, como vou dizer assim, neutros, que assambarcam ideias mais complexas ou de uma forma mais nuançada. E aí que a gente chega no Roman Noir, não é? É uma ideia que estava em voga na França nos anos 30, quando foi escrito esse artigo, mas que já vinha do século XIX como uma designação geral, junto com outras, né, mais ou menos paralelas, como romance frenético e etc. Né? E antes da gente entrar especificamente na maneira como o Maurice N. vai tratar o Roman Noir, é interessante falar do Maurice N. Né? Ele foi um intelectual notável. Assim. É muito bizarro que existem pouquíssimo dele traduzido para o português, que eu tenha ciência. Né? Que eu tenha ciência, existem poucas obras traduzidas para o português, basicamente um poema de um livro já esgotado que eu já vou comentar, né? Que tem a ver com a grande contribuição. O N é um filho, me parece que bastardo, né? De um grande banqueiro, de um milionário não, de um negociante, né? De um grande de um homem de finanças, digamos assim, francês, que tinha uma ascendência evidentemente judaica, inclusive um parentesco que o Maurice N. vai ter com o Heinrich Heine, né, o Heinrich Heine, que é o grande poeta alemão, um dos grandes poetas do romantismo alemão, né, um dos grandes poetas do judaísmo no exílio, né, do romantismo e tudo mais, uma poesia muito marcante, uma visão também, né, em termos ensaísticos muito marcante, né, de prosa e ensaio. Era justamente um tio-avô, um antepassado ali do Maurice N. Maurice N nasceu na década de 1870, no finalzinho, né, do século XIX. Então ele já era né, quando estoura a Primeira Guerra, ele já estava trabalhando, digamos assim, em questões culturais e tudo mais. Ele, digamos assim, vai ter uma relação muito amistosa com os surrealistas. Inclusive este texto aqui, né, tradução, que vai ser o nosso e-book desse mês, aqui da Rafus Press, né, da nossa campanha, né, desse mês, junto com a Contraventa Editorial. Esse material foi publicado numa revista surrealista, uma belíssima revista surrealista, a Minotauro, né, em francês. Ela está disponível no site Gallica, que é o site da Biblioteca Nacional Francesa. É um dos sites de material digital em francês e em qualquer outro idioma, um dos melhores do mundo. Né? São digitalizações de altíssima resolução, um material belíssimo, né? Sempre vale muito a pena ter em vista, assim, né? Bom, então, essas publicações surrealistas são inclusive uma das grandes contribuições, né, ou vanguardistas em geral, são uma das grandes contribuições das vanguardas, né? São revistas únicas, assim,
E é curioso que o nosso tradutor, o Nathan Sheffer, ele tem a coleção completa da Minotaur, que saiu nos anos 30 e nos anos 40. E é uma revista sensacional, assim, as capas são de Picasso, de Marcel Duchamp, de Salvador Dalí, Juan Miró e outros tantos, né? Então, é um trabalho primoroso, né, editorial, e o conteúdo também é sensacional, né? Mas a gente tinha sempre essas restrições de domínio público, por exemplo, o Man Ray ou o Max Ernst, que escreveram para Minotaur, são grandes artistas surrealistas, eles não estão em domínio público ainda, então tinha que tomar cuidado, escolher uma obra em domínio público. O Maurice N, que eu estou comentando também, ele já está em domínio público, né? Ele morreu em 1940, então aí foi possível. A grande contribuição do Maurice N, na verdade, foi a redescoberta do Sade, né? O Sade, ele é importante até saber, ter noção disso, né? Porque hoje o Sade, ele tem uma considerável influência, inclusive em questões psicanalíticas, né? Ele é uma espécie de, como eu vou dizer assim, não um modelo, mas ele é uma espécie de estudo de caso possível de elementos de sadismo que se desenvolvem na nossa sociedade, na psique humana. Então ele desenvolve isso narrativamente. Então ele se torna um autor sempre revisitado, né? Porque é muito interessante ver esses comportamentos ou esses elementos psíquicos sádicos que se desenvolvem na nossa sociedade. E o Sade foi um dos primeiros a perceber isso e transformar em ficção filosófica, né? Mas, no século XIX, durante boa parte do século XIX, ele era lido por uma parcela ínfima de leitores. Baudelaire, por exemplo, Lautréamont, um ou outro, assim, mais maldito mesmo. Era difícil não ter acesso às obras dele. Estavam todas isoladas no chamado Inferno da Biblioteca Nacional de França, né? Que é uma área para essas obras muito malditas e que tiveram muito problema, né, digamos, de circulação, né? E ele, como autor, era visto apenas, basicamente, como um degenerado mais sofisticado, assim. Ele não era visto como um grande autor, da forma como merecia ser visto, né? Como um literato importante, como um filósofo articulado. Não, ele era visto como realmente alguém que frequentou o hospício a vida inteira, merecidamente. Então, o N e o Gilbert Lely, eles meio que resgataram o Sade. Não só isso também, eles resgataram o Sade, pavimentando o caminho para uma segunda geração de pesquisadores que trabalharia Sade, Nietzsche, que seria outro filósofo também resgatado em parte pelos surrealistas, né? A segunda geração seria de um Klossowski, né? Pierre Klossowski, que escreveu Sade Meu Próximo, né? E então, por exemplo, o Maurice N, ele que tinha ligação com círculos de colecionadores de livros e bibliófilos da França, né? Tinha algumas editoras voltadas para esse público, inclusive. Ele vai recuperar, por exemplo, 120 Dias de Sodoma. Simplesmente isso, essa é a obra que ele consegue recuperar. Ele vai recuperar, que estava perdido, ele vai recuperar diversos manuscritos do Sade. Um muito célebre, que é o Diálogo do Moribundo com o Padre, né? Esse saiu no único livro, no único texto traduzido para o português dele, né? Do N, que é ele se chama A Verdade, né? Que é também um poema do Sade que também foi recuperado por esse grupo, né? Do N. Então ele foi um intelectual de muita relevância nas artes francesas por reabilitar e recuperar, literalmente, né? Reeditar, recuperar as obras do Sade, publicar, editar direitinho, tanto algumas obras manuscritas, quanto essas obras que se perderam por conta digamos assim, do escândalo que era o Sade, né? Então, o N foi um personagem importantíssimo nessa recuperação. E o que ele escreve, então,
nessa obra com nome tão curioso como Passeio pelo Romance Noir. Eu comecei a comentar sobre o romance noir, né? É uma tentativa francesa, basicamente, continental, se vocês preferirem, de definir um tipo de ficção voltada para uma sensação de medo, não é? Esse tipo de ficção, ele dificilmente tem um nome, mas um nome fixo, né? Um conceito que funcione de uma forma mais ou menos universal. Inclusive, essa era também a grande busca do próprio Lovecraft, né? Quando ele cunha, né, a expressão horror sobrenatural, ele tinha em vista mais ou menos o mesmo objetivo dos críticos franceses, como o próprio N, né? Quer dizer, tentar assambarcar um número bastante grande de obras a partir de efeitos que essas obras causam, né? Evidentemente, essa visão, que seria psicologista, né, digamos assim, ela teve muitos problemas com o estruturalismo, né? É curioso como o Todorov, ele dialoga mais com os ingleses, na verdade, que propriamente com os franceses, porque ele fala até de Northrop Frye, né, o Todorov no Introdução à Literatura Fantástica, mas a verdade é que na França já tinha uma teorização bem desenvolvida em torno dos pontos que o Todorov toca, né? Mas ele opta por não considerar, né? Então acaba que esse trabalho do Ennis meio que desaparece no tempo, né? A ideia do romance de Negror, né, que foi uma ideia aí do nosso queridíssimo tradutor Nathan Sheffer, ela surgiu de muito de diálogo entre eu e ele, a respeito de mantém-se em francês, traduz, pelas inevitáveis, digamos assim, ambiguidades do termo, né? Ele pode se relacionar romano noir tanto a um tipo de romance produzido por um certo, né, por uma etnia, né, por um grupo social dos negros, dos pretos, dos pardos. Ele pode se referenciar a uma literatura historicamente circunscrita, que é a série Noir, né, que era a série de livros da Gallimard com capa preta, de autores policiais como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Chester Himes, e que ficou conhecida também com esse nome, né, de romance noir. Então optamos por romance negror para se conectar mais com uma tradição anterior, que era com a qual o N dialogava, e que tem a ver mais com o século XIX do que com essas, né, mais contemporâneas. E essa concepção ela chegou a aparecer em Portugal, por exemplo, né? Aqui no Florilégio Macabra nós temos o trabalho de... Aqui, inclusive, ganhou o título meio de terrífico, né? Que é um pouco para assambarcar essas ideias, né? É o trabalho de Maria Leonor Machado de Souza. Ela trabalha com a ideia de romance... Ela chama até de romance negro, né? Aqui eu acho que se utiliza já outro nome, né? Por conta dessa questão complicada, né, desse termo, mas ela utiliza, né, em outras obras dela e tudo mais, a respeito desse tipo de literatura específica que trabalha com o medo, para fazer medo, né? E, enfim, o N, ele tem uma abordagem muito única e muito interessante, né? Que ele vai desenvolvendo ao longo de vários textos. Aqui é uma espécie, nesse primeiro texto, na revista Minotaur, que nós traduzimos, né? O Nathan fez a tradução e está trazendo aí para o leitor brasileiro. É um primeiro momento de uma proposta analítica na qual ele retoma a ideia do romano noir, só que de uma forma mais nuançada, né? Eu vou escrever uma introdução ao texto. Eu não vou repetir o que eu estou falando aqui, mas eu vou abordar alguns temas parecidos. Claro que vai ser muito mais articulado, falar muito mais tempo do N, citar a obra dele traduzida, né, com mais vagar, etc. Mas o que acontece é que nesse texto, o Promenade, né, do romano noir, ele vai propor uma divisão do romano noir em 3 categorias, na verdade em 4, que seria o gótico noir, o fantástico noir
o realista noir e o burlesco noir. É muito curioso essas divisões, porque a ideia, e são divisões que se baseiam muito interessantemente nos aspectos visuais da novela gótica. Ele é um dos primeiros, assim, um dos pioneiros, e é uma coisa até que não ganha destaque como deveria, que percebeu a necessidade visual desses romances, especialmente a partir do gótico clássico, digamos assim, do gótico inglês, né? Existe sempre um aspecto de ilustração, de imagem, né? Quer dizer, não é sempre, mas é algo que se destaca, seja na capa, no frontispício, às vezes as edições são ilustradas, né? E ele vai utilizar essas ilustrações como meio que um parâmetro, né? Antecipando Kelois, com certeza, né? O Roger Kelois, que também foi mais ou menos contemporâneo dele, só que ele é mais antigo um pouco. Então ele vai utilizar as imagens como uma espécie de parâmetro para a definição das abordagens desses diferentes tipos de roman noir. Então isso é sensacional, né? Porque você tem então um noir gótico que trabalha essa digamos, estruturas, né, mais clássicas do romance, de terror, e também mais as estruturas também das imagens, né? Remetem a esse tipo de edificação gótica ou medieval, enfim, uma fantasia, né, nesse sentido. O realista, né, o fantástico, que seria o segundo elemento, sai do universo histórico, então é uma classificação muito simples, né? Então aquela que vai ter uma referência histórica, especialmente no passado, vai ser sempre gótica. Aquela que sai do passado vai ser fantástica, porque já existe um salto no tempo e a necessidade de adaptação, né, daqueles elementos góticos para uma outra realidade, né? O realismo no ar vai ser caracterizado pelo abandono do sobrenatural, então uma gradação, na verdade, né, do, digamos, passado, fantástico e tal, para algo contemporâneo mais psicológico. E o burlesco vai fazer, claro, a sátira de todos esses elementos, né, uma espécie quase de paródia, né? Então é uma classificação muito inteligente, né? Funcionaria muito bem. E, enfim, né, nós da Rafos e da Contravento trazemos esse material para atiçar discussões possíveis, né? Não acreditamos, assim, que existam conceitos definitivos. Os conceitos funcionam por, digamos assim, uso, evidentemente, e por tensões dialéticas, né, dentro das próprias percepções sociais, individuais, sociais, e da própria, digamos assim, episteme, né, a própria dinâmica temporal, que faz com que você compreenda, né, um termo de uma forma ou de outra. Então, eu acredito que trazer à baila, né, essa terminologia proposta pelo N é riquíssimo, né? É uma forma muito interessante, muito diferente muito diferente não, mas singularmente diferente, né, de conceber as questões em torno das narrativas cujo efeito central é tentativa de evocar o medo, né, através de uma, digamos assim, de uma estruturação narrativa disfórica, né, em que as coisas não vão numa direção de equilíbrio, mas de desequilíbrio e caos. Então é isso, né? Acho que ficou uma apresentação, vai ter uma apresentação escrita desse texto, né? E ele vai estar disponível, esse livrinho aqui, né? Vai estar disponível mais ou menos junto dos livros físicos, né? O Natan está fazendo a tradução, mas ele está bastante ocupado, soberbado. Então a gente precisa esperar um pouco, mas vai ser esse livro. Vai ser oferecido a todos os apoiadores da campanha do Senhor Morfeu. É bom destacar isso. Então, mesmo aquele apoiador que tiver o apoio mais barato, mais simples, ele vai ter acesso a esse material. E, como eu disse, um debate que a gente espera, não abrir exatamente, creio eu, mas que a gente espera que seja possível embarcar, né? Um debate que é interessante, que é um debate a respeito de como denominar as mesmas coisas, como às vezes existem denominações diferentes
que têm uma base interessante, mas que elas não pegaram por uma série de motivos, né? E é interessante pensar como seria se elas tivessem, né, tivessem vigorado. Como seria diferente a maneira como a gente analisaria corpos literários e tudo mais. Então, para ter esse tipo de, digamos assim, projeção, apoiem a campanha Ser Morfeu para receberem, no final, esse livro digital que será exclusivo dos apoiadores nesse caso. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.